Olá, sejam todos bem-vindos ao meu primeiro vídeo do Diário de Conversão. E se é para partilhar, para falar de Deus, nós temos que começar pedindo a intercessão de Deus através da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O primeiro tema desse vídeo eu escolhi falar sobre a católica que eu estava sendo na minha vida, porque eu creio que algumas pessoas vão se identificar com isso. Desde pequenininha, quando eu nasci, claro, a minha mãe me batizou, o meu pai no catolicismo, e desde pequena eu ia com os meus pais, com a minha mãe principalmente, o meu pai quase não tenho recordação dele frequentando a Santa Missa, mas eu ia com a minha mãe algumas vezes às Santas Missas aos domingos, e a minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração, de muita fé. Sempre que nós passamos por dificuldades aqui na nossa vida, dificuldades financeiras ou algum problema, eu via ela rezando, pedindo para a santa que ela é devota, Santa Rita de Cássia, santa das causas impossíveis, assim como a minha avó era, e hoje eu e o meu irmão somos, por graças alcançadas. E eu via minha mãe rezando e falando sempre disso. Desde pequenininha ela me ensinava que eu tinha que rezar antes de dormir, mas o meu contato com o catolicismo era esse, de ir às santas missas aos domingos. Quando eu entrei na adolescência, fiz a primeira comunhão, a crisma, tudo a pedido da minha mãe. Eu, sinceramente, não dei muita importância na época a isso, eu não entendia tanto, eu não queria entender ou me aprofundar. E fui passando a deixar de ir às santas missas aos domingos. Então, naquela fase de 19, 20, 25 anos, eu simplesmente me afastei das missas. Cheguei até a ir poucas vezes num centro espírita. Também cheguei aí umas 2 vezes nos cultos da Igreja Batista e da Igreja Evangélica, de um outro segmento, porque eu não conseguia me sentir conectada, eu não conseguia me sentir acolhida dentro da Igreja Católica, da minha fé, né, que eu fui batizada. E eu também não sabia, eu simplesmente não sabia da existência de comunidade, de situações, não sabia como funcionava essa questão de pastoral, de grupos da igreja. Eu tinha uma imagem de que quem participava de uma paróquia era como a minha tia, que hoje eu compreendo que mulher de fé ela é, a minha tia Maria Teresa, a mais velha, e eu admiro muito. Quantas vezes nas nossas reuniões de família, a tia Teresa sempre rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria, fazia um momento de agradecimento a Deus, fazia terço com as minhas tias, com a minha mãe, e eu e as minhas primas, a gente não dava o mínimo valor, a gente achava aquilo tipo coisa de adultos, coisa de carola de igreja, a gente usava esse termo, infelizmente, na época, e a gente não sabia do valor da oração, desse poder da oração. E foi aí que, com 27 anos mais ou menos, eu comecei a sentir um vazio muito grande dentro de mim. Eu já tinha conquistado tudo aquilo que eu queria em relação ao meu profissional. Foram 10 anos na TV, de muito sucesso, graças a Deus. Eu considero sucesso. Já havia namorado com várias pessoas, já tinha uma casa que eu considero suficiente para aquilo que eu queria, dos meus sonhos, mas faltava algo. E daí, nisso, fim de semana eu saía com os amigos ou com o namorado e me divertia, dançava, bebia, parará, e no dia seguinte, nada. Aquilo não me preenchia. Daí, um grande amigo que eu considero hoje como um pai também, me convidou para participar de um retiro de curas, o Resgata-me. E no Resgata-me, que ele pediu para que eu participasse, para que eu pudesse levar o filho dele também, e nesse retiro de curas eu tive o meu primeiro
contato com Deus, a minha primeira experiência. Eu achei muito interessante, foi lindo. Em um outro vídeo eu vou contar para vocês como é o Resgata-me. Mas foi a partir daí que eu conheci também os freis franciscanos da Fraternidade O Caminho, que eu comecei a ficar muito curiosa, porque eu via pessoas que vivem o carisma franciscano, o carisma da pobreza, da providência, uma doação ao catolicismo, à fé, a Deus, e eu não entendia como é que aquelas pessoas de havaiana, de hábito marrom, super simples, eram tão felizes, e eu não era feliz daquele jeito. Eu até, por fora, para as pessoas, eu estava sempre sorrindo nas gravações, nas fotos que eu postava no meu Instagram, sempre sorrindo. Mas depois aquele momento passava e faltava várias coisas dentro do meu coração. Em relação ao meu pai, porque eu não tinha perdoado meu pai ainda, nem pedido perdão pelas coisas que nós nos machucamos ao longo de 13 anos, sem nos falar. Quando nós nos falávamos era somente briga. E aquilo me magoava muito, aquilo me destruiu como filha, mulher, várias imagens que eu tinha minha. E a fraternidade me chamou a atenção, me despertou aquilo tudo que eu senti durante aquele retiro. Eu nunca tinha participado de um retiro da Igreja Católica. Na verdade, eu falei que era uma bobagem. Quando essa pessoa me convidou para participar, eu falei, nossa, eu vou perder um fim de semana da minha vida para ir para um retiro católico, mas vou fazer isso por aquela pessoa. Nossa, muito obrigada, eu lhe agradeço até hoje. O senhor sabe quem o senhor é, se um dia o senhor assistir esse vídeo. Como eu lhe agradeço pelo senhor ter me apresentado essa portinha que me levou a Deus. Seu João, muito obrigada, vou lhe agradecer para sempre. Como isso mudou toda a minha vida. Como ter dito sim ao seu convite me deixou aprender e ver que existia algo diferente com pessoas felizes com o mais simples, sem o material, e aquilo ali foi me despertando para caminhar e começar a aprender sobre a fé. Eu comecei a frequentar a Fraternidade O Caminho, não me senti tão acolhida lá no início pela comunidade, mas pelos religiosos eu me sentia tão feliz, tão bem de estar perto deles, são pessoas tão boas que você fica, nossa, como essas pessoas são santas, como essas pessoas são lindas, como essas pessoas são puras. Tem os seus defeitos de temperamento, porque nós somos humanos, mas elas lutam todos os dias para melhorar. E eu queria aquilo ali, eu queria melhorar, eu queria aprender sobre aquele amor, eu queria chegar mais perto de Deus. E daí começou todo o meu processo de comunhão, de entender o sentido da comunhão, o sentido da Santa Missa, de entender o que são comunidades, o que são as ferramentas da Igreja Católica para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Deus. Comecei a pesquisar, a estudar, a ler a palavra. Eu não lia a Bíblia. A fazer minhas orações diárias, a entender o sentido do terço, da consagração à Nossa Senhora, à Virgem Maria, consagração a Jesus, a Deus, através de Nossa Senhora, que é a maior intercessora que nós podemos ser. A estudar sobre a devoção aos santos, a estudar sobre o que era cada coisa. E, gente, é perfeito. Como tudo se encaixa. Como eu pensava e dizia para os outros que eu era uma católica, aliás, católica você é e você é católico desde o momento que você é batizado, que você recebe o Espírito Santo de Deus. Mas você pode ser católico, mas não estar agindo como um católico ou mergulhando na sua fé como um católico. Então, tenha certeza que existem muitas ferramentas. Existem comunidades incríveis que vão te acolher e vão poder te explicar. Shalom, Ebenezer, Canção Nova, Comunidade Colo de Deus, Fraternidade O Caminho. São comunidades que eu já vi os trabalhos que eles realizam. São incríveis, cada um com um tipo de carisma. A Shalom é pura adoração, é louvor, é animação, são pessoas jovens. A Fraternidade O Caminho, o nosso trabalho é com os pobres diretamente, os pobres tanto de bens materiais como os pobres de coração. Somos franciscanos, temos uma comunidade de religiosos, jovens, de benfeitores, de amigos da obra e de leigos de pertença. É lindo! A Colo de Deus faz um trabalho incrível
com a intercessão poderosa da Virgem Maria. Procurem no YouTube, procurem aqui no YouTube vídeos de músicas da Colo de Deus, vocês vão amar, vocês vão sentir o amor presente aqui naqueles vídeos. Se possível, escutem Acaso Não Sabeis, da Colo de Deus, vocês vão se arrepiar, é lindo, é maravilhoso, é incrível. E fora essas comunidades, se você não se identificar com alguma delas, você pode também caminhar junto aos grupos das paróquias, porque cada igreja tem é como se fosse uma paróquia, e nessas paróquias existem os grupos que ajudam, que coordenam ali junto com o sacerdote, com o padre responsável por aquela paróquia. E, por exemplo, aqui na minha cidade, São Luís, a gente tem o grupo Um Novo Caminho, que são jovens de 3 paróquias, a São Luís Rei de França, a São Paulo Apóstolo e também a São Marcos. E eles fazem um trabalho de evangelização lindo com os jovens. É muito bonito de ver como a nossa Igreja Católica tem ferramentas. Você pode também participar de uma pastoral específica, pastoral do idoso, pastoral familiar. Tem muita coisa, tem oração em línguas, nós temos várias ferramentas incríveis que, se você estudar um pouco mais, se você procurar um sacerdote para conversar, se você buscar um diretor espiritual, todo católico deve ter um diretor espiritual. Inclusive o Papa tem um diretor espiritual e às vezes algumas pessoas não sabem dessa informação. O diretor espiritual, ele pode ser um sacerdote, ou um religioso, ou um leigo de pertença de alguma comunidade ou da Igreja Católica. E para você que pensava que estava sendo um católico puro, fervoroso, mas também só participa das Santas Missas aos domingos, acorda! Tem muito mais coisa por trás da Santa Missa aos domingos. Ela é um momento ápice onde nós nos unimos com o corpo e sangue de Jesus Cristo. É linda, a Santa Missa é o melhor momento dos nossos dias de vida, mas tem muito mais coisa que vai fazer você aumentar a sua intimidade com Deus, com o nosso Pai. Tenha certeza disso, eu te dou certeza, porque eu estou vivenciando isso desde setembro de 2014, quando eu participei do Meu Resgata-me pela Fraternidade Caminho. E eu, então, acabo esse vídeo pedindo para você não desistir, buscar, tá, na sua cidade, e também te dando 2 dicas de leitura. Se você tiver dúvidas sobre a nossa fé, sobre a Igreja Católica, você pode procurar algumas dessas dúvidas já no nosso, algumas não, quase todas, no Catecismo da nossa Igreja Católica. É como se ele fosse um grande dicionário da nossa fé. Já vai te ajudar muito e vai te dar informações corretas. E sobre leitura, eu te indico esse livro do Scott Hahn, Razões para Crer, como entender, explicar e defender a fé católica. Ele abordou várias dúvidas que nós temos no dia a dia sobre a nossa fé católica de uma forma muito interessante nesse livro, e eu tenho certeza que vai te ajudar nesse início de caminhada. E a vocês que estão assistindo esse vídeo, deixem os comentários, deixem sugestões de leituras sérias sobre a nossa fé católica para outras pessoas que leiam esses comentários. Compartilhem esse vídeo com alguém que vocês amem muito, que vocês queiram que ouçam sobre o que eu falei, sobre como eu pensava que estava sendo católica, mas no fundo havia muito mais a ser feito, muito mais a estudar, muito mais a conhecer. Dá um like no vídeo também e se inscreve aqui no Na Varanda com Vivi. Essa playlist Diário de Conversão está sendo feita com muito carinho e eu espero que possa evangelizar muitas pessoas, porque um dia eu gostaria de ter visto ou de ter ouvido o depoimento de alguém sobre a forma como eu me sentia em relação à fé católica. E hoje, como eu sou feliz e como vale a pena amar a Deus, seguir a Deus, ser serva de Deus. Eu só recebo graças, bênção na minha vida. Tem os momentos de sacrifício? Tem, mas faz parte dessa caminhada na fé. Jesus também se sacrificou por amor ao Pai, mas tudo passa e muitas bênçãos virão na sua vida. Um beijo, fica com Deus, até a próxima.